Olá pessoal, eu sou o jornalista Williams Júnior e vocês estão no canal Pod News no YouTube. A gente vai falar aqui sobre as notícias mais recentes relacionadas a coronavírus, cotidiano, presidência da República e etc. Vamos dar notícias com opinião, tá certo? Então, vamos de cara logo para a primeira notícia. A primeira notícia foi de que o cirurgião plástico Robert Ray, conhecido pelo reality show Dr. Hollywood, divulgou um vídeo nas redes sociais na tarde da sexta-feira, se oferecendo para o cargo de ministro da Saúde, após a exoneração de Nelson Teich. No vídeo divulgado nas redes sociais, Dr. Ray se diz a favor do uso da hidroxicloroquina e menciona células-tronco, injeção de anticorpos, fases em cores de Utah e apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, mal saiu o nosso ministro da Saúde, Nelson Teich, não é? Com pouco mais de um mês, não sei se completou um mês no cargo, mas saiu com pouco tempo de trabalho e agora vem essa instabilidade, não é? Essa crise no cargo de ministro da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro, que é alguém que trabalhe de acordo com os seus interesses no Ministério da Saúde. Ele quer interferir, não é, no posicionamento do ministro da Saúde. Ele quer dizer as coisas como são e quer que seja cumprido simplesmente sem qualquer questionamento. Então, fica complicado porque estamos numa das maiores crises sanitárias da história da humanidade. Ou seja, a partir do momento em que o presidente ignora a ciência, porque a hidroxicloroquina não tem nada que comprove que ela seja o medicamento correto para o tratamento da Covid-19, não é? Não existe um estudo científico apresentado que diga que a cloroquina seja totalmente eficaz contra o vírus. Ou seja, você vai usar em larga escala, você vai usar você vai usar de maneira banal e irresponsável o remédio. Não pode fazer isso, não é? E o ministro sabe bem disso. O ex-ministro Nelson Teich não era a favor da flexibilização. Mandetta também não era a favor da flexibilização da economia, não é? Então, todos os ministros que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro estão se demitindo. E não é assim. Numa democracia não é assim que as coisas funcionam. Até porque existem evidências científicas que respaldam as ações dos ex-ministros, não é? O Dr. Ray, no vídeo em que ele falou, ele parecia estar desesperado, parecia estar um pouco confuso sobre o que iria dizer, não é? Chamou os governadores de corruptos, de ladrões, de ditadores, mas devemos lembrar que as pessoas estão saindo para as ruas porque o governo federal não está dando subsídio o suficiente para que o povo fique em casa. R$ 600 para quem tem 3 filhos não dá para se sustentar, não dá. Então, o intuito, ao que parece, o intuito do presidente Jair Bolsonaro é dar uma pequena ajuda, mas que faça o povo querer ir para as ruas, entendeu? O presidente Jair Bolsonaro, ele vem
incitando o povo a ir para as ruas, dizendo que o povo precisa de comida. Sim, o povo precisa de comida. O povo precisa também de dinheiro, não é? Muitas pessoas, como eu já falei antes, que não deveriam ter direito ao auxílio emergencial, estão tendo. É totalmente um equívoco da parte dessas pessoas. Infelizmente, o povo brasileiro, em algumas coisas, ele age de forma egoísta. Então, não tem como simplesmente dizer: olha, vocês vão trabalhar, vocês vão para as ruas, mesmo que use toda a proteção. Não tem como nesse momento, não é? O Brasil já passou a China oficialmente em número de mortes devido ao coronavírus. Então é uma situação preocupante. Claro que, na minha opinião, os pequenos feirantes, não é, que não têm o que comer, também prestam serviços essenciais. Então as feiras, na minha opinião, devem ser abertas, mas com fiscalização e responsabilidade. Tem que ser uma fiscalização intensa, uma fiscalização que, sabe, não dê brecha para que existam aglomerações, não dê brecha para que muitas pessoas fiquem tão próximas. Então é isso, o governo também tem que fazer seu papel. Tem que ser um conjunto, governo federal, governo estadual e prefeitura do município. Mas infelizmente o presidente pensa uma coisa, o governador pensa outra, algumas vezes alinhado com o prefeito, ou em alguns casos não. Aqui em João Pessoa, o prefeito, pelo menos nesse posicionamento, não é, da questão do isolamento social, da questão de deixar as coisas fechadas, ele concorda com o governador da Paraíba, tanto que os decretos dele demonstram isso, dão respaldo para essa afirmação. E é isso, a gente vai dar a próxima notícia agora, que é o seguinte, hein? O PT irá apresentar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido. De acordo com uma nota divulgada no site oficial do partido, abre aspas, com este governo não dá mais, fecha aspas, diz Gleice Hoffmann, presidente do PT, em anúncio com os líderes José Guimarães e Enio Verri. Abre aspas, Bolsonaro é incapaz de dar resposta à crise que estamos vivendo e não tem condições nem capacidade administrativa e humana de conduzir o país. Briga com todo mundo e não protege o povo brasileiro. Fecha aspas. Completou, abre aspas, é preciso fazer avançar o pedido de impeachment. É em respeito ao povo brasileiro e à vida da população. Enquanto a população morre, temos um presidente irresponsável. Fecha aspas, disse Verri, deputado federal e líder do PT na Câmara dos Deputados. Ou seja, é complicado, muito complicado, porque num momento como este, a discussão não deveria ser de impeachment. O presidente Jair Bolsonaro, ele vem tomando medidas que, infelizmente, fazem muitas pessoas, inclusive ex-eleitores do mesmo, se arrepender do voto, não é? Dizer, não, eu errei. O posicionamento do presidente Jair Bolsonaro ignora as instruções da Organização Mundial da Saúde, OMS. Então fica complicado de defender um presidente que está contra a ciência, não é?
Nós estamos em 2020, século 21. A ciência já fez muitas descobertas. Estamos aqui vivos com várias vacinas disponíveis graças à ciência, não é? Então não tem como o presidente ignorar as coisas para simplesmente fazer as suas vontades. O presidente tem que fazer as coisas de acordo com a ciência. Todas as ações de um presidente da República, de um chefe de Estado, devem ser tomadas de maneira responsável. O presidente não pode simplesmente fazer o que quer, não pode sair por aí. Ele não concorda com tal ministro, com a opinião de tal coisa, o ministro se demite. Ainda mais ministro da saúde, não é? Mandetta já saiu, não é? Taixe já saiu. E agora o cargo não está oficialmente ocupado. Então é complicado. Um dos cotados para assumir é Osmar Terra, que tem um posicionamento alinhado ao presidente. E o doutor Ray também se mostrou alinhado politicamente com Bolsonaro, falou sobre flexibilização da economia, algo que poderia ser discutido, mas de outra forma, não deliberadamente, não é? Não de maneira banal, abrir tudo, não pode ser assim. Tem que discutir, dialogar. É isso que se faz num país democrático quando as duas partes não concordam com algo. Diálogo, debate, para chegar em um meio termo, não é? Tem que ser assim, as coisas têm que ser assim, para que tudo corra bem. Presidente, STF, não é? Câmara, todos, mesmo que não estejam ideologicamente alinhados, eles devem entrar em um consenso através do diálogo. Nenhum deve menosprezar a força do outro. É complicado, é uma relação conturbada que estamos vivendo, não é? Tanto do presidente com outras forças, não é? Também esse momento que vem atrapalhando na vida de várias pessoas. É uma coisa muito complicada. E eu venho aqui também para... Desculpa, gente, para dar essa notícia, né? A próxima notícia, que é o seguinte. Funcionários do hospital de campanha do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, um dos 6 sob gestão do governador Wilson Witzel, afirmam que 20 ventiladores respiratórios novos foram retirados ontem, sexta-feira, dia 15. Segundo a denúncia, mais da metade dos equipamentos disponíveis foi transferida por causa de uma inauguração. O Estado falou que vai apurar o caso. Segundo a denúncia, os respiradores novos já estavam em uso. E uma das pessoas que trabalhava no hospital, não é? Deu o seguinte depoimento, abre aspas. Tínhamos pacientes que estavam já com esses ventiladores, recebendo tratamento, e foram colocados aparelhos mais antigos que têm uma limitação de recurso. Ou seja, você simplesmente usa uma pandemia para fazer politicagem, caso seja do que se trata, não é? Você simplesmente pegar tudo por causa de uma inauguração é totalmente irresponsável. É uma coisa que não se deve fazer em hipótese nenhuma. É uma coisa que devemos respeitar o momento. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo. O brasileiro que estava conseguindo se manter na informalidade,
agora está começando a passar fome, a sentir, não é? E o governo federal tem a maior parcela de culpa nessa história toda. A princípio queria dar apenas R$ 200, não é? E depois de um diálogo, entre aspas, decidiram dar 600. O que não supre a necessidade do povo brasileiro. Não supre. É complicado porque quem não está nem de um lado nem do outro, quem está do lado do povo brasileiro, percebe que ambas as partes querem fazer jogo político. Bolsonaro quer fazer jogo político, quer entrar em conflito para que tudo seja liberado, afirmando que o povo está sofrendo, entendeu? O povo está sem ter o que comer, e quando chega a esse ponto, perde a razão. O homem perde a razão, não é? Mas o governo deveria dar um valor maior para essas pessoas, não é? R$ 600 não é o suficiente. Não que o povo brasileiro, que já é muito trabalhador, não deva trabalhar. Mas num momento como esse, de uma crise humanitária sem precedentes, não é? Infelizmente, tem que dar tudo de si. O país, mesmo que quebre a economia do país, temos que ter atenção com a vida do povo brasileiro. Esse é o foco. Temos que dar atenção ao povo brasileiro, não é? Aos mais pobres. É muito complicado mesmo. E vamos para a próxima notícia, não é? Que é o seguinte: a gente já falou de muita coisa ruim, já falou de a possibilidade do PT tentar entrar com impeachment contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Já falamos do Dr. Ray ter se mostrado favorável ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, não é? Agora vamos falar de futebol, uma das coisas que eu mais gosto na vida. O futebol voltou hoje. Na Alemanha tivemos vários jogos, não é? E assim, o futebol voltou após a paralisação de diversos campeonatos de futebol, incluindo o alemão. A bola voltou a rolar hoje, mas rolou sem público. Houveram 6 jogos hoje, e um dos destaques foi a goleada do Borussia Dortmund diante do Schalke 04 por 4-0. Ou seja, a Alemanha, seguindo orientações médicas, com chefe de Estado preparado para lidar com uma crise como essa, não é, sem precedentes do coronavírus, tá conseguindo aos poucos flexibilizar as coisas, não é? O futebol já voltou, o futebol que é um esporte que atrai pai de família, mãe de família, criança, avô. O futebol consegue unir várias pessoas e é uma coisa boa porque o futebol, em meio a tanto caos, pode ser um entretenimento. O povo precisa de alguma coisa para simplesmente não viver totalmente essa realidade conturbada que estamos passando, entendeu? O futebol é uma paixão nacional do Brasil. É uma paixão que ninguém explica, mas que vários sentem. E o futebol voltou, e que as coisas possam voltar ao normal aos poucos, não é? Que os cientistas consigam encontrar uma vacina, não é? Para esse coronavírus. Os profissionais da área de saúde lutando incansavelmente para que tudo fique bem, para que tudo ocorra bem. Então, vamos torcer. Não podemos fazer muita coisa, mas o que podemos fazer de fato é ficar em casa, tanto pelos nossos entes queridos quanto por nós mesmos. Porque se temos alguém na nossa casa, uma pessoa idosa,
uma forma de prestar respeito a essa pessoa é não sair de casa, é ficar em casa. E se sair, sair apenas para fazer o necessário, não é? E o Pod News de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Eu gostaria de mandar alguns alôs, agradecimentos, não é, ao pessoal que vem acompanhando o canal, que são nosso amigo João Batista, Éricles, Robertinho e Aleph. Um abraço apertado para vocês. Espero que mais pessoas possam acompanhar o Pod News, não é? Mais pessoas possam ver o trabalho que é feito com muito carinho, honestidade e, acima de tudo, sinceridade. Precisamos de informações num momento tão complicado, em um momento que as fake news vêm sendo propagadas a todo vapor. Então, precisamos de mais jornalismo e menos desinformação. Obrigado, pessoal, e o Pod News de hoje vai ficando por aqui.